Meu Bet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta terça-feira, dia 25/10, com a Liga dos Campeões. Grupo E, representada pela equipe do Red Bull Salzburgo, da Áustria, enfrentando a equipe do Chelsea, da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Salzburgo, ela venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos também disputados pela equipe do Chelsea, ela venceu 3 e empatou 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Red Bull Salzburgo é a segunda colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Chelsea é a primeira colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Chelsea para vencer. Liga dos Campeões, Grupo G, temos a equipe do Sevilha, da Espanha, enfrentando a equipe do Copenhagen, da Dinamarca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilha, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Copenhagen, ela empatou 4 e venceu 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do Sevilha é a terceira colocada com 2 pontos ganhos, enquanto a equipe do Copenhagen é a quarta colocada também com 2 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa Sevilha para vencer. Liga dos Campeões, Grupo H. Temos a equipe do Benfica de Portugal enfrentando a equipe da Juventus da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Benfica é a segunda colocada do seu grupo com 8 pontos ganhos, enquanto a equipe da Juventus é a terceira colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Liga dos Campeões, Grupo F, temos a equipe do Celtic, da Escócia, enfrentando a equipe do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shakhtar Donetsk, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Celtic é a quarta colocada do seu grupo com 1 ponto ganho, enquanto a equipe do Shakhtar Donetsk é a terceira colocada com 5 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Liga dos Campeões, Grupo E, temos a equipe do Dinamo de Zagreb, da Croácia, enfrentando a equipe do Milan, da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dinamo de Zagreb, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Dinamo de Zagreb é a quarta colocada do seu grupo com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Milan é a terceira colocada também com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Milan para vencer. Liga dos Campeões, Grupo G, temos a equipe do Borussia Dortmund da Alemanha enfrentando a equipe do Manchester City da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Borussia Dortmund é a segunda colocada do seu grupo com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Manchester City é a primeira colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Manchester City para vencer. Liga dos Campeões, Grupo H, temos a equipe do PSG da França enfrentando a equipe do Maccabi Haifa de Israel. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, ela empatou 3 e venceu 2.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maccabi Haifa, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do PSG é a primeira colocada do seu grupo com 8 pontos ganhos, enquanto a equipe do Maccabi Haifa é a quarta colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Liga dos Campeões, Grupo F, temos a equipe do Red Bull Leipzig, da Alemanha, enfrentando a equipe do Real Madrid, da Espanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do seu grupo, a equipe do Red Bull Leipzig é a segunda colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Real Madrid é a primeira colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Real Madrid para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Brusque enfrentando a equipe do CRB. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brusque, ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CRB, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Brusque é a 19ª colocada com 33 pontos ganhos, enquanto a equipe do CRB é a 10ª colocada com 49 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do CSA enfrentando a equipe do Vila Nova. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CSA, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vila Nova, ela venceu 2 e empatou 3. No atual momento, a equipe do CSA é a 17ª colocada com 39 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vila Nova é a 12ª colocada com 46 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Palmeiras. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Atlético Paranaense é a 6ª colocada com 51 pontos ganhos, enquanto a equipe do Palmeiras é a primeira colocada com 71 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Red Bull Salzburgo versus Chelsea, fora, Chelsea para vencer. Dinamo de Zagreb versus Milan, fora, Milan para vencer. Red Bull Leipzig versus Real Madrid, fora, Real Madrid para vencer. Atlético Paranaense versus Palmeiras, acima de 1,5. Flamengo versus Santos, ambas equipes marcam. CSA versus Vila Nova, empate fora.